Vamos orar ao Senhor? Pai, nós contamos com a iluminação do Teu Espírito Santo, revelação e entendimento da Tua parte, Senhor, para nós compreendermos essa porção da Tua Palavra e que, a partir do conhecimento, do entendimento, nós possamos praticar os Teus princípios neste mundo, Senhor, para a honra e glória do Senhor, como Teus adoradores, Teus filhos, como sal e luz nesta terra. Assim, clamamos ao Senhor por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra o capítulo 18 do Evangelho segundo o apóstolo João. Capítulo 18, vamos ler do versículo 15 até o versículo 27. João 18, de 15 a 27. Diz assim o texto sagrado: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou. E no mesmo instante, cantou o galo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui diante de um alerta aos discípulos de Cristo. Um alerta nesta manhã, que Deus estampa para nós, discípulos modernos de Cristo. E esse alerta, registrado na palavra do Senhor, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, o alerta é esse para mim e para você, discípulos modernos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amada igreja, ninguém há que esteja tão firme que não seja passível de queda. Nós estamos aqui no dia da execução do nosso Senhor Jesus. Daqui a poucas horas o nosso Senhor será crucificado. Aqui é o momento da madrugada. Daqui a pouco Jesus ele vai ser apresentado no pretório perante Pilatos. Irão escolher entre Jesus e Barrabás, optarão por Barrabás, por sua soltura, e clamarão raivosamente pela crucificação do nosso Senhor. E na sequência ele vai caminhar via crucis, dentro de Jerusalém, caminho do Gólgota, para ser crucificado, carregando a sua cruz. Uma vergonha. Nosso Senhor Jesus passou. Nesta passagem que nós iremos estudar nesta manhã, há o relato de acontecimentos paralelos e simultâneos.
Você percebe que João ele registra um acontecimento, mas também ao mesmo tempo ele passa a escrever sobre um outro acontecimento, mas assim, concomitantes, simultâneos, paralelos. Enquanto Jesus está sendo julgado injustamente, dissimuladamente, enquanto os líderes religiosos judeus, membros do Sinédrio, armam esse palco de um julgamento falso, a glória de Jesus permanece intacta e resplandecente. Paralelamente a isso, o seu discípulo mais autoconfiante, o seu discípulo mais impetuoso, veemente, instável, revela o fracasso total de sua justiça própria. Quem é esse discípulo? Pedro, filho de Jonas. Como bem explica o pastor Hernandes Dias Lopes, abre aspas, Pedro quis ser o mais forte e tornou-se o mais fraco. Quis ser melhor do que os outros e tornou-se o pior. Quis colocar seu nome no topo da pirâmide e caiu de forma mais vergonhosa para o último lugar. Fecha aspas. E é interessante que Pedro, ele está pecando aqui de forma tão desleal, tão repentina e intencional. Pedro sabia o que ele estava fazendo, e Jesus está indo aqui para a cruz para pagar o preço também da iniquidade cometida por Pedro naquele momento, de ter negado o seu Senhor. O castigo por este horrível pecado cometido pelo discípulo Pedro, o castigo está para acontecer em questão de poucas horas sobre o corpo de Jesus Cristo, seu Mestre, seu Senhor. E aqui está a expressão da graça, preste atenção. Jesus, a caminho da cruz, para morrer pelos pecados de Pedro, inclusive pecados que Pedro está cometendo naquele momento. Quem merecia morrer? Pedro. Quem foi poupado? Pedro. Quem não teve pecado? Jesus. Quem não foi poupado? Jesus. Cristo aqui é exaltado pelo apóstolo João. Para mentes humanistas, não. Há um homem sofredor, fraco, impotente, mas o apóstolo João, ele exalta, apesar de todo esse sofrimento, apesar de tudo que o nosso Senhor padece, o apóstolo João exalta o Cristo, o Filho de Deus encarnado. Cristo é exaltado aqui, e Pedro é rebaixado. E isto com toda razão. Para nós conseguirmos então entender essa narrativa de hoje com relação às negações de Pedro, eu preciso relembrar alguns acontecimentos importantes na vida do discípulo Pedro. No capítulo 1 de João, versículo 40 até o 42, abra lá por favor. No capítulo 1 do Evangelho segundo o apóstolo João, do versículo 40 até o 42, há o relato do primeiro encontro de Jesus com Pedro. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, o irmão de Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera. João aqui é João Batista, o precursor do nosso Senhor. Então André ouviu o que João estava pregando no deserto e que haviam seguido Jesus. André havia seguido Jesus primeiro que Pedro. Versículo 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão. André encontrou primeiramente o seu irmão Pedro. Ele disse, nós achamos o Messias, isto é, o Cristo. No 42, e o levou a Jesus, glória a Deus. André levou Pedro a Jesus e apresentou Pedro a Jesus. Veja que, aqui eu abro um parênteses, os nossos familiares, os nossos parentes, são um campo missionário vasto. Muitas vezes você pensa, né, quem sabe alguém pensa, eu preciso ser um missionário, um evangelizador, vou lá para a África. Não. Comece com seu pai, com a sua mãe que não são cristãos. Comece com seu vizinho que não conhece ao Senhor. Há um campo enorme, vasto para missões, bem pertinho de você. Foi o que André fez. Levou Pedro ao
caminho, a verdade e a vida. Foi o que André fez. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas também. Você é Simão, ou seja, você é um humano, você é o filho desse Jonas ou desse João, um pecador. Você é falho, você é humano, Simão. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Jesus estava dizendo assim: você, Simão, será chamado Pedro, ou Petros, ou pedra. Mas pedra não uma pedra grande, rocha, pedra angular, mas fragmento de rocha. Uma pedra importante sim, mas não a rocha, mas um fragmento de rocha, um fragmento de pedra. Você, Pedro, será transformado e será uma pedra importante para o meu reino. De início, Jesus já disse isso para Pedro. E quem sabe, né, Pedro falou: você é uma pedrona, hein? Se o Senhor está falando, se esse homem está falando, o Mestre, o Cristo, que eu sou pedra, eita, eu vou ser um monte, uma morraria. Ele recebeu do Senhor Jesus o privilégio de ser um dos 3 discípulos mais chegados, mais íntimos. Vocês se lembram daquela cançãozinha? Eu gosto de cantar algumas musiquinhas aqui para as crianças despertarem no meio do sermão. Então vamos lá, crianças. Pedro, Tiago, João num barquinho. Pedro, Tiago, João num barquinho. Pedro, Tiago, João num barquinho no mar da Galileia. Quais eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus? Pedro, Tiago e João. Pedro era um deles. Pedro era um homem cheio de altos e baixos. Pedro era um homem inconstante. Pedro era um homem de contradições recorrentes. Ele amanhecia bem. Eu não diria nem que ele dormia mal, mas ele amanhecia, no momento do café, ele, quem sabe, já tomava um café mal. Ele era muito 8,80. Ele chegava de 0 a 100 em 3 segundos, mais rápido que a Ferrari. Em determinados momentos, ele esboçava uma confiança inabalável no Senhor. E de repente esta confiança se esvai, e essa confiança era atacada por uma presunção, por um orgulho, por uma autoconfiança que provinha de sua natureza carnal e pecaminosa. Certa vez, Jesus perguntou para os seus discípulos, em Mateus 16, há o registro disso, Jesus dizendo assim: quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos falaram: Senhor, os homens estão falando que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias, e outros estão falando que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fez assim, ó, deixa comigo, eu respondo essa. Sabe aquela criança assim, na sala, quando a professora pergunta: quanto é 1 mais 1? Aí o Joãozinho lá vai, já ergue a mão assim, pula na frente de todo mundo. Pedro falou assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para ele assim, com um elogio: feliz é você, Simão, filho de Jonas, filho de João. Bem-aventurado é você. Parabéns. Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, ou seja, não foi pessoa que revelou isso a você. Mas você foi privilegiado em receber essa informação do Espírito Santo e dizer e declarar esta grande verdade. De fato, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o meu Pai que está no céu que revelou a você isso. Parabéns, Pedro. Mas logo na sequência, daqui um pouquinho, quando Jesus estava pronunciando a sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, Pedro chegou para ele e repreendeu Jesus, dizendo assim no versículo 22 do mesmo capítulo 16 de Mateus. Então Pedro, chamando Jesus à parte, Jesus estava falando: eu vou sofrer, eu tenho que ir, se eu não for, o Consolador não vem, isso foi João que falou, mas se eu não morrer, não há salvação para vocês, eu tenho que ir. Mas aí Pedro falou assim: Senhor, vem cá. E Pedro repreende Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. O Senhor não vai sofrer, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai ressuscitar. Senhor, calma, deixa eu tranquilizar seu coração. E Jesus olhou para ele e falou assim: arreda-te, Pedro,
sai para lá, Satanás. Porque você não cogita, você não está pensando, você não está raciocinando, você não está falando das coisas de Deus, mas dos homens. Satanás ali, quem sabe tentando enredar Pedro, para enfraquecer o coração do Redentor homem Jesus. Mas Jesus foi firme, Jesus falou para Satanás, em direção a Pedro: sai daqui, Satanás, eu vou morrer. E Pedro, você está falando coisas como um homem, você não está falando coisas da parte de Deus, mas ele acabou de falar uma coisa vinda de Deus, gente. Vocês perceberam? Essa inconstância de Pedro, esse Pedro montanha-russa. Jesus não cai na de Pedro, pelo contrário, Jesus censura Pedro por esta fala humanista carregada de amor natural. Em outra feita, quando os discípulos estavam velejando no mar em meio a um temporal, ventos fortes, a palavra de Deus diz que ventos rijos surravam o barco, e Jesus então vai ao encontro deles por sobre as águas. Aí os discípulos olham para um vulto caminhando na tempestade por sobre as águas, e eles comentaram: é um fantasma. A palavra de Deus diz, eles acharam que fosse um fantasma, e Jesus disse: ei, sou eu, não tenham medo. E quem que aparece? Pedro. Pedro, quem sabe, chega na beirada do barco assim e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá encontrar com o Senhor. Aí Jesus falou assim: vem. E ele começou a andar por sobre as águas. Pedro foi por sobre as águas, confiante, convicto de que aquele era Jesus Cristo, o seu Senhor e Mestre. Confiante. Mas de repente, ele começou a olhar a violência das ondas, e ele olhou para baixo e com medo ele começou a afundar e gritou: Senhor, me salva! E ele estava afundando, e a água estava chegando nos seus joelhos, e o Senhor imediatamente estendeu a mão para Pedro, segurou Pedro e fez com que ele submergisse novamente, e disse assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Parece que Jesus está dizendo assim, você veio, você pulou do barco e começou a andar sobre as águas. De repente você achou que eu não conseguiria fazer com que você voltasse para o barco andando comigo? Homem de pequena fé, vacilante, instável. Em outra ocasião, relatada pelo apóstolo João, no capítulo 6, nós já estudamos sobre isso. Depois de um discurso confrontador do nosso Senhor Jesus aos judeus, após Jesus ter multiplicado pães e peixes, e uma multidão passou a seguir Jesus, por quê? Por causa de pão e peixe, não por causa de Jesus como o caminho, como o Salvador, mas queriam Jesus para ter pão e peixe, e uma multidão seguiu Jesus, mas logo depois Jesus pregou um discurso duro, e muitos discípulos viraram as costas para Jesus e deixaram Jesus. Então Jesus olha para os 12 que estavam ali com ele, depois daquele discurso duro, e perguntou para eles assim: e vocês também vão? Como se dissesse assim, como a avó dizia, né? A porta é a serventia da casa. Pode ir. A porta da rua é a serventia da casa. Vocês vão ficar comigo ou vão? Também. O que Pedro respondeu? Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, não tem para onde nós irmos, nem onde, nem quem. Na verdade, Pedro responde a resposta certa, né? Não é para onde iremos, ele fala para quem iremos. É uma pessoa que Pedro responde com toda a convicção. Olha só que lucidez de fé de Pedro. Pedro não estava dizendo, nós vamos para tal lugar. Não, nós vamos para tal pessoa, e essa pessoa é o Senhor. Não há outra pessoa para nós, mestre. Só o Senhor. Para quem iremos? Muito bem. Caminhando um pouco mais. Já no cenáculo, quando Jesus estava se despedindo ali dos discípulos, ele institui a ceia. Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, para onde o Senhor vai? O Senhor tem que ir mesmo?
Aí Jesus responde para ele assim: Pedro, para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, você vai me seguir. Aí Pedro perguntou para Jesus assim: Senhor, por que eu não posso seguir o Senhor agora? Ainda, Senhor, que todos te abandonem, eu jamais abandonarei o Senhor. Senhor, o Senhor não está entendendo, eu darei a minha vida pelo Senhor. Aí Jesus parece que dá mais uma chegada em Pedro e fala: vem cá, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você dará a vida por mim? Eu lhe asseguro, Pedro, que antes que o galo cante, você me negará hoje 3 vezes. Certo, Pedro pensou: Senhor, o Senhor está enganado. Eu? Jamais. Quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram ali no jardim de Getsêmani, como nós vimos na exposição passada. Todos os discípulos fugiram. Todos, inclui Pedro. Pedro deixou o Senhor ali no jardim de Getsêmani. Jesus foi preso. E na sequência, então, acontece este episódio que nós estamos aqui, da negação de Pedro. Pedro, ele pensava e julgava estar em pé, firme, mas ele caía constantemente. Nos encontramos aqui, então, no versículo 15, do capítulo 18. Após os discípulos fugirem do jardim de Getsêmani, Pedro e outro discípulo voltam para ver o que iria acontecer com Jesus. O evangelista Lucas relata que Pedro seguia Jesus de longe, justamente porque ele não queria que ninguém percebesse que ele era discípulo de Jesus. Agora veja o que João vai escrever então, o que João escreveu aqui no versículo 15 em diante. Vamos lá, versículo 15 do capítulo 18. Simão Pedro, então chegamos aqui, no momento da história. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo, este outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste, ou seja, o pátio do sumo sacerdote, com Jesus. Pedro, queridos, amava Jesus a ponto de não conseguir ficar sem notícias do seu Senhor. Mas Pedro foi covarde para se aproximar e se identificar como discípulo e seguidor do Messias Jesus. Por quê? Porque ele também amava a si mesmo. Perceberam esse paradoxo na vida de Pedro? Essa inconstância, esses extremos, esses dilemas. Toda aquela confiança em Jesus, exteriorizada por Pedro em diversos momentos ao longo do ministério de Jesus, está agora em xeque. Aquele discípulo que despontava dos outros em matéria de coragem, está agora num esconderijo. Ele não está querendo deixar o seu Senhor ir caminho da morte, porém ao mesmo tempo ele está se protegendo e protegendo a sua exposição que custaria a sua vida. Pedro ama Jesus, portanto vai com esse outro discípulo se encontrar com o Senhor, ver o que aconteceria com o seu Senhor, porém ele não se expõe, ele está com medo, ele se reserva, ele se guarda, ele se autoprotege. Pedro não está sozinho. O outro discípulo aqui mencionado por João é o próprio João, o apóstolo João, escritor desse evangelho. Você se lembra que quando eu expus a introdução ao evangelho escrito pelo apóstolo João, eu disse que João ele não se referia a si mesmo usando o seu próprio nome, como assim, por exemplo, eu, João, ou o apóstolo Paulo escreve em várias cartas, né? Eu, Paulo, tal. Aqui no evangelho, João não diz o próprio nome se referindo a ele mesmo, mas ele usa 2 expressões a respeito de si mesmo, quando quer se referir a si mesmo. Ele diz assim, ele não fala eu, João, ele fala aquele a quem Jesus amava. É João, é ele mesmo. Ou o outro discípulo. Quando você achar no evangelho de João escrito assim, o outro discípulo, é João falando dele mesmo. Abra lá, capítulo 20 de João. Versículo 3 e 4, olha só o que acontece aqui, a maratona entre João e Pedro. Versículos 3 e 4 do capítulo 20.
Saiu, pois, quem? Pedro, depois da ressurreição de Jesus, tá? Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, quem? João. Ele podia escrever assim, eu mesmo. O outro discípulo, e foram ao sepulcro. Versículo 4. Ambos corriam juntos, mas eu corri mais depressa do que Pedro e cheguei primeiro ao sepulcro. João escreveu assim, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João, quem sabe, fosse mais magro do que Pedro, ou tivesse uma perna mais comprida do que Pedro, ou fosse mais corredor do que Pedro, tanto que os dois saíram juntos. Pedro ficou para trás e João correu primeiro e entrou no sepulcro primeiro do que Pedro. Então, João está dizendo sobre ele mesmo, o outro discípulo. Então aqui, o outro discípulo é João, que está ali na casa do sumo sacerdote, juntamente com Pedro. João então entrou no pátio, juntamente com Jesus, mas Pedro ele ficou na porta. Pedro ficou numa espécie de quintal ali do lado de fora da casa, da residência do sumo sacerdote. Porém, João fez com que Pedro entrasse também no pátio, num espaço mais interior da residência. Versículo 16 aí do capítulo 18, volta lá. Capítulo 18, versículo 16. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Ok. Saindo, pois, o outro discípulo, quem? João, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Quem sabe a encarregada da porta ela recebeu ordens assim, não deixe ninguém entrar que não seja autorizado. João foi autorizado pelo sumo sacerdote. João tinha acesso à casa do sumo sacerdote. Alguns intérpretes dizem que João e o pai dele, por serem vendedores de peixe, tinham acesso à casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, quem sabe, encomendava peixes e João tinha ali livre acesso para entrar e sair da casa do sumo sacerdote. E João falou assim para a encarregada, deixa esse meu amigo entrar também comigo? Aí a encarregada, conhecendo João, falou, tudo bem, pode entrar. E Pedro entrou então ali num espaço, num ambiente mais interior da casa do sumo sacerdote. E quando Pedro entra pela porta, o que acontece? Versículo 17, então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, volta aqui. Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou. Hã? E a coragem? E aquele homem destemido? Ué, agora é a hora dele falar, eu sou dele, ele é o meu Senhor. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a criada fala, vem cá. Falou para Pedro, você não é discípulo daquele homem lá? Não, esquece isso. Não sou. A primeira mentira e negação de Pedro. Pedro estava aqui com medo daquela situação toda e o choque da pergunta fez ele reagir com essa resposta mentirosa. Essa resposta não foi impensada. Essa resposta não foi irrefletida. Essa resposta foi consciente, foi no intuito de se autoproteger, de se autopreservar. Isto aqui foi dissimuladamente uma resposta consciente, certa. A primeira resposta de Pedro, dizendo, não sou seguidor deste homem. É aqui, no original grego, essa resposta não sou, essa primeira resposta dissimulada, disfarçada, dizendo não sou, é mais ou menos assim, eu não sou o discípulo dele, eu não sei do que você está falando. Foi nesses termos que o grego original apresenta para nós, como resposta, a primeira resposta, ou a primeira negativa de Pedro. Não sei do que você está falando. Não sei, fala baixo. Não sei, eu não entendi, né? Não estou entendendo o que você está falando. Foi mais ou menos assim, essa primeira resposta de Pedro. Com receio, falsamente, dissimuladamente, mas ele negou. Conscientemente ele negou. Muitos crentes fazem isso e caem no erro que Pedro caiu. Dissimuladamente, disfarçadamente, escondem a sua fé. Fogem de situações onde a sua fé pode ser exposta. Não vivem publicamente como um discípulo de Jesus, de fato. Tem vergonha de dizer e viver como cristãos verdadeiros.
seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja na faculdade. Queridos, esse é um aprendizado para nós já, uma aplicação com relação a essa postura de Pedro. Tanto para os pequeninos, tanto para os jovens, onde os jovens estão. Eu lembro, quando eu era jovem, na escola, na faculdade, às vezes a professora perguntava assim, vamos fazer uma enquete aqui, vamos colocar em percentuais aqui sobre religião. Quem é evangélico aqui? Eu fiz isso muitas vezes, é uma vergonha de falar, o que vão pensar de mim, né? Eu sou evangélico, sou boboca, sou bobo. É um aprendizado para nós. Nós tenhamos coragem de erguer a bandeira do cristianismo através das nossas vidas. Não somente ter Jesus no peito como uma camiseta, eu sou de Jesus, não. As nossas atitudes falarem que somos de Jesus. E declarar, eu sou de Cristo e eu dou a minha vida por Ele, custe o que custar. Ele é meu e eu sou dele. Não importa as oposições, não importa a vergonha, porque eu não tenho vergonha do meu Senhor. Não quero ter vergonha do meu Senhor. Ele não se envergonha de mim. Que essa seja a nossa postura, não é? John MacArthur comenta o seguinte, abre aspas, Pedro já estava preparado para mentir, para salvar a própria pele. Aquele mesmo que disse que morreria por Cristo. O que aconteceu com Pedro? Pergunta MacArthur. Ele responde, ou ele faz outra pergunta. Não foi ele o cara que pegou a espada e começou a golpear? De repente, ele agora é um negador e um mentiroso. Fecha aspas. João continua escrito então, versículo 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, uma fogueira, né, um braseiro, por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Pedro estava no meio deles, e João faz questão de mostrar que... João não fala assim, ó, Pedro estava lá no meio da... exposto, todo mundo vendo ele diante da fogueira. Não, João fala assim, ó, Pedro estava no meio deles. O que é isso? Pedro estava se escondendo atrás daqueles homens. Para quê? Para ninguém achar ele. Falasse, lá, ó, porque a fogueira iluminaria naquela madrugada o rosto dele. Mas ele estava ali na fogueira porque estava frio, mas ele estava atrás daqueles guardas, daqueles soldados, daqueles homens. No meio da multidão. No meio da multidão a gente não é identificado. Você já percebeu isso? Agora quando de repente todo mundo abre assim, ó, só fica você lá. Hã? É isso que aconteceu. Pedro estava no meio daqueles homens. Queridos, vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Pedro, ele mentiu e ele continuou ali. Ele não saiu dali. Talvez se fosse outro, mentiria e sairia correndo. Todavia, Pedro, ele permanece ali. Pedro, ele está preso num dilema entre o seu amor pelo Senhor e o seu amor próprio e a sua autopreservação. E parece que ele decide se misturar ali, para se confundir entre aqueles homens, e ele está num lugar muito perigoso. Continuando, como eu disse, João está relatando estes acontecimentos aqui que correm em paralelo, concomitantes ao mesmo tempo. Quais são os acontecimentos? As negações de Pedro e o falso julgamento de Jesus. E o pastor Dr. Carson, ele ensina o seguinte a respeito desses acontecimentos paralelos. Abre aspas. João construiu um contraste dramático pelo qual Jesus enfrenta os seus interrogadores e não nega nada, enquanto Pedro se acovarda diante de seus interrogadores e nega tudo. Fecha aspas. Perceberam um paralelo que João intencionalmente registra entre a negação de Pedro, a covardia de Pedro e a coragem do nosso Senhor em não negar nada e ir até o fim, porque foi para isso que ele veio. Coragem do nosso Senhor. Mas existe esse paralelo aí com relação à vida de Pedro. Versículo 19, então, Jesus é interrogado. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus, perguntou a Jesus, fez perguntas a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Acerca dos discípulos e de sua doutrina, mais ou menos assim.
O sumo sacerdote perguntou assim: tem muita gente que está seguindo você, mestre Jesus? E o que você tem falado? Foi mais ou menos assim a pergunta do sumo sacerdote. Tem muita gente seguindo você, homem, Jesus de Nazaré? E o que você tem falado por aí? Saibam que este interrogatório aqui não era para o sumo sacerdote extrair a verdade, para saber a verdade da boca de Jesus. O sumo sacerdote não queria saber a verdade. Todos os acusadores de Jesus já o tinham como condenado à morte. Eles já tinham uma sentença pronta. Eles já estavam ali com a condenação escrita e assinada. Não foi um julgamento justo dentro da lei. O fato deles terem montado este circo judicial na madrugada já revela que estava tudo armado para um assassinato coberto pelo manto da legalidade. Não poderia haver um julgamento na madrugada, os julgamentos deveriam ser realizados durante o dia. Mas eles julgam Jesus na surdina, na madrugada. E Jesus responde no versículo 20, declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ou seja, abertamente, claramente. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: vocês líderes religiosos, que guardam o templo, que ensinam lá no templo, eu estava dentro do templo, das sinagogas, ensinando, proferindo o meu ensino. Vocês não sabiam disso? 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Olha só a resposta de Jesus. O que Jesus está dizendo? Em outras palavras, Jesus ele está expondo o julgamento ilegal no qual ele está se sujeitando. Por quê? Porque os líderes religiosos judeus, eles decidiram montar esse tribunal, esse circo às escondidas, ilegalmente ali na madrugada, reservadamente, mas o que Jesus requer aqui é que haja legalidade, é que haja publicidade, é que haja um interrogatório, a inquirição de testemunhas, que haja provas lícitas, tudo mais que um julgamento legal deve ter. É isso que Jesus está dizendo: traga testemunhas, para que esse julgamento seja legal, justo. Jesus sabe o que está acontecendo. E ele disse o que aconteceria com ele aqui. Capítulo 15, volta lá um pouquinho, versículo 25. O que Jesus disse? Capítulo 15, versículo 25, Jesus disse assim: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Ou seja, houve uma profecia a respeito de Jesus e a profecia disse isto: odiaram-me sem motivo. Ou seja, odiaram-me sem justa causa. Decidiram me matar sem motivo justo. E na sequência, após Jesus ter declarado estas palavras e falando: traga testemunhas que vão poder falar a respeito do meu ensino, eu falei abertamente, tem muita gente que sabe. Depois de Jesus ter respondido dessa forma e ter exposto o julgamento ilegal ali, no versículo 22, dizendo ele isto, um dos guardas que estava ali, que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que fala o sumo sacerdote? Limpa sua boca para falar a respeito do sumo sacerdote. Primeiro ataque físico contra o nosso Senhor Jesus. Jesus recebe uma bofetada no rosto, como no original grego. Uma bofetada no rosto. E não foi um afago, não foi um carinho. Quando Jesus estava terminando de falar, esse soldado, pá, deu um murro, um soco no rosto do nosso Senhor. O clima é de tensão. O cerco está fechando. Aquelas pessoas ao redor de Jesus, elas estão com ódio de Jesus. Mas Jesus responde com calma, com brandura, sem revidar o mal com o mal, versículo 23.
Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me feres? Por que você me feriu? Qual foi a resposta? Nenhuma. A palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Que lindo o exemplo do nosso Senhor. Ele respondeu, ele não ficou quieto, mas ele respondeu com brandura, certeiro. Se eu falei alguma coisa má, me fala o que eu falei mal. Ninguém conseguiu dar a tréplica nesse momento. E o que deveria acontecer aqui era a libertação de Jesus. Não há provas, não há testemunhas, não há crime, não há acusação sólida. Porém, em vez disso, no versículo 24, o que aconteceu? Então, Anás o enviou preso, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. O que Anás fez? Vamos continuar com esse julgamento, esse homem não vai ser solto. Pegaram Jesus, que ele estava já manietado com as mãos amarradas, e levaram para um outro cômodo, outro ambiente ali na casa do sumo sacerdote, e apresentaram para o sumo sacerdote Caifás. Caifás, este é aquele que está dizendo que está causando um reboliço aqui em Jerusalém. Aqui, ó, pegamos ele, Jesus de Nazaré. Apresentaram para Caifás, o sumo sacerdote. Os líderes religiosos não querem libertar Jesus, eles não querem ver Jesus solto. Na verdade, eles não querem ver Jesus preso, eles querem ver Jesus morto. Eles não estão fazendo isso para manter Jesus preso por 10, 15, 20, 30, 40 anos. Eles estão fazendo tudo isso para chegar ao veredito, que já está pronto: matar Jesus. Eles encaminham Jesus então para a presença de Caifás, o outro sumo sacerdote, no mesmo ambiente ali da casa, né? E ali estão presentes testemunhas falsas. Tem testemunhas falsas ali. Tudo isso culminou então numa sentença condenatória, imputando a Jesus o cometimento de blasfêmia contra Deus. Por quê? Jesus foi condenado por uma infração à lei de Israel. Qual crime, qual pecado que Jesus cometeu aos olhos dos seus acusadores? Blasfêmia contra Deus. E aos olhos, ou debaixo da legislação romana, qual foi o crime que Jesus foi em curso? Insurreição, rebelião contra César, contra o imperador. Conforme Mateus e Lucas relatam isso. Então o apóstolo João ele termina de escrever sobre a cena do julgamento de Jesus e agora ele retoma o assunto da negação de Pedro. Vamos lá para fora agora. Interessante que Pedro ele não quer ir embora, ele continua ali, mas também ele não quer se expor. Versículo 25, lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Aqui no original há uma força na resposta, mais do que da primeira, não é nada dissimulado. Não é nada, não estou entendendo o que você está falando. Agora ele declara abertamente, não, eu não sou. Eu estou dizendo assim, ó, para de falar sobre isso, eu já disse que eu não sou. Estou ficando nervoso. Ou, já estou bem nervoso, né? Não sou. Parece que Pedro agora ele está sendo encurralado cada vez mais. Versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote perante parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha. Esse dia havia ali um servo, era parente de... Vamos ver quem lembra da última exposição? De Malco. O parente de Malco estava ali presente, perguntou, eu não te vi no jardim com ele? Esse homem estava lá com aquela multidão que foi prender Jesus. Ele estava lá, parente de Malco. Eu vi você lá no jardim com este homem. Versículo 27. De novo, Pedro o negou. E o evangelista Mateus conta que Pedro começou a lançar maldições e a jurar. Como que foi a resposta de Pedro, hein? Eu não conheço esse homem. Malditos sejam vocês que estão me perguntando isso. Eu juro, eu não conheço esse homem. Chega! E no mesmo instante, o galo cantou.
considerando esse momento aqui que nós estamos vendo, eu tomo emprestado o relato do evangelista Lucas, que é mais rico em detalhes sobre isso. Preste atenção, abra lá Lucas capítulo 22. Vamos ver dos 54 até os 62, o relato mais detalhado do evangelista Lucas a respeito das negações de Pedro. Lucas 22, dos 54 aos 62. Eu vou fazer a leitura, você acompanhe aí com atenção e veja os detalhes, as minúcias de Lucas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, neste mesmo momento, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Versículo 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61. Então, voltando-se o Senhor, que Senhor é aqui? Jesus. Quem sabe Jesus estava em pé, ou de joelho, não sabemos. Mas Lucas diz que Jesus voltou, ou seja, Jesus se virou. Jesus estava de frente, quem sabe, para Caifás. Mas Lucas diz que Jesus voltou-se. O galo cantou. E Jesus voltou-se para Pedro e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Pedro falou alguma coisa? Jesus falou alguma coisa? Não, ali não. Ele tinha falado para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, Pedro estava olhando para ele. E aquele olhar do nosso Senhor Jesus entrou lá na alma de Pedro e fez com que Pedro lembrasse: eu neguei meu Senhor. Ele tinha dito: não acredito que eu fiz isso. Bem que ele disse: eu neguei meu Senhor. O que eu estou fazendo? Então, 62, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Você já chorou amargamente? Em alguns momentos a gente chora um pouquinho, né? Ou chora bastante, chora amargamente. É um choro assim que, além de escorrer lágrimas, parece que arde aqui dentro, por conta da situação. Dói. E a gente chora porque dói. Porque dói, e a gente chora e não para de chorar, porque está doendo demais. Pedro chorou amargamente. E o que representa então o canto do galo? Você sabe o que representa o canto do galo? O canto do galo é o canto de denúncia contra Pedro. Pedro, você negou o seu Senhor e virou as costas para ele. Exatamente como o Senhor havia dito a você que você faria, Pedro. Como se o galo cantasse assim: Pedro, você negou. Mas o pastor Marcos Granconato, ele explica nesta passagem que o canto do galo foi também um canto de graça. Por quê? Abro aspas a respeito do ensino do pastor Marcos Granconato. Porque o canto do galo fez Pedro se lembrar do que Jesus havia dito. Ok. Foi um acontecimento natural de alerta que fez Pedro se lembrar das palavras de Jesus. Ok.
e por graça de Deus anuncia o fim de uma noite de desvios, de desonras, de infidelidades e de pecados contra o seu Senhor Jesus. O canto do galo é um canto de graça, onde Pedro ali se rende ao Senhor e ali inicia um processo de arrependimento, e a graça superabundou na vida de Pedro e fez com que ele se lembrasse da palavra do Senhor, para ele ser restaurado. É o fim daquela noite de traições. O canto do galo representa a graça de mostrar o coração de Pedro e dele se arrepender. Falar, nossa, o que eu fiz? Meu irmão, minha irmã, a noite escura de Pedro está no fim. E o sol do arrependimento e da restauração de Pedro está para raiar. Queridos, Pedro chegou no fundo do poço. Mas houve esperança para ele e há para você também. Louvado seja Deus pela graça imerecida e maravilhosa dele sobre as nossas vidas. O canto do galo foi o início do processo de arrependimento na vida de Pedro. Não pelo canto do galo em si, mas porque o canto do galo fez Pedro se lembrar das palavras de Jesus e iniciou ali o processo de arrependimento na vida de Pedro. Queridos, quem sabe coisas estão acontecendo ao seu redor, na sua vida, e são como alertas, são como indicativos, são como cantos de galo para você se lembrar da palavra de Deus, para que você caia em si, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você volte para Deus, para que você deixe esse pecado que você está insistindo teimosamente em cometer. Deus coloca alertas ao nosso redor, por graça e por misericórdia dele. Cantos do galo ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos com os ouvidos tampados, para mostrar o quanto você está longe de Deus, o quanto você está orgulhoso ou orgulhosa, confiante em si mesmo. Queridos, este pecado de Pedro é marcante, é um pecado gravíssimo. Este pecado de Pedro o colocaria na mesma categoria de Judas Iscariotes. A diferença entre Judas Iscariotes e Pedro, qual é? Judas saiu e foi se enforcar. É um remorso de Judas que se transformou em suicídio. Com Pedro, houve uma tristeza profunda e amarga que se transformou em arrependimento. Como o apóstolo Paulo ensina, tristeza segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento. A diferença entre Judas Iscariotes e Pedro qual é? Judas odiava Jesus, Pedro amava Jesus. Ninguém pode dizer o contrário. Pedro amava Jesus. Amava Jesus. A diferença entre Judas Iscariotes e Pedro qual é? Judas não era de Jesus e foi destinado ao inferno. Pedro era de Jesus, tanto que Jesus o restaura e o coloca de pé novamente para ser um homem importantíssimo para a igreja de Cristo. E a sua alma hoje está na glória com o seu Senhor. Pedro não se perdeu. Por quê? Porque Jesus não perdeu Pedro. Pedro não foi um acidente de percurso na vida de Jesus, dizendo, meu Deus, mais um discípulo vai me trair? E agora, o que eu faço? Não, Pedro já era de Jesus. Assim como você é crente em Jesus Cristo, e Jesus não vai te perder. Aconteça o que acontecer. Todavia entenda, Deus não faz vistas grossas ou é complacente com relação ao pecado, nem com relação ao pecador que não se arrepende. Deus não brincou nessa hora. Deus não falou, meu Deus, eu vou esconder esse pecado de Pedro. Não, ele expôs para todo mundo ver. Pedro não é complacente nem com o pecado. Deus não é complacente nem com o pecado, nem com o pecador. Pense nisso. Tem muitos dizendo aí, Deus, ele é justo,
Ele é rigoroso? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ok, peraí, tem que parar um pouquinho. Deus odeia o pecado e Deus também não se compraz naquele pecador que não se arrepende. O amor de Deus para um pecador que não se arrepende não é um amor salvífico, não. Se não se arrepende, Deus já destinou para o inferno. Deus não brinca com o pecado, nem com o pecador que não se arrepende. É sério. Deus nunca concede licença para pecar, pelo fato de Deus levantar, perdoar e reerguer os que caem. E o que aprendemos então com Pedro? Somos fracos. Não podemos nos achar autoconfiantes, autossuficientes. E quando há pecado contra Deus, nós devemos reconhecer o pecado e pedir perdão para Deus. Porque o galo está cantando. Chore amargamente diante de Deus os seus próprios pecados. Assim, Deus irá limpar você, restaurar você, levantar você e usará você no serviço dele. Tudo isso por graça de Deus. Deus não descartou Pedro dizendo: você me traiu, você não serve mais. Traiu Jesus, o Filho de Deus. Deus restaurou Pedro e falou: toma a minha igreja para você cuidar. Você vai ser usado por mim. Você vai ser restaurado. Você vai ser outro Pedro. Cuida da minha igreja. Você faria isso? Eu acho que eu não faria. Eu não daria uma segunda chance para Pedro. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Deus nos dá incontáveis segundas chances. E uma aplicação final, meu irmão, minha irmã: a vida cristã não pode ser baseada em autoconfiança, em orgulho, em superioridade espiritual, ou no que nós fizemos, estamos fazendo, ou o que nós faremos de bom. Não, a nossa vida não pode ser baseada nisso. A nossa vida espiritual não pode ser baseada sequer no conhecimento que nós temos. Você sabia? Muitas vezes nós estamos nos vangloriando pelo tanto que eu sei. Querido, nunca se esqueça disso. A nossa vida cristã, ela deve ser baseada única e exclusivamente na confiança e dependência de Deus todos os dias. Tudo que nós temos e tudo que somos, recebemos do Senhor. Autoconfiança e orgulho espiritual nos levam ao fracasso espiritual. É irremediável. Não tem outro caminho. Para Deus é assim. Os que são orgulhosos, Deus humilha. E os que se humilham, Deus exalta. É isso. Ninguém é melhor que ninguém. Diante de Deus não tem bom. Não devemos nos vangloriar e nos achar superiores do que os outros. Queridos, tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça de Deus sobre nós. Portanto, Deus proclama um alerta para você e para mim nesta manhã. Dependa humildemente de mim, porque aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. E a nossa oração é que o Senhor nos sustente de pé na caminhada, mas dependendo dEle, porque sem Ele nós caímos. A começar na minha vida, no nome de Jesus. Amém.